Trilhas da Democracia dá continuidade à série sobre o aparelho repressor da ditadura militar de 1964, entrevistando hoje a historiadora, professora da Universidade do Estado de Minas Gerais e coordenadora do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, 1964 e 1985, Janaína Teles. Janaína, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-la nesse espaço de defesa e de discussão sobre democracia e direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Janaína. Muito obrigada, Marco. É um prazer estar aqui conversando com você, com toda a TVT, todos esses canais que você está, rádio, né, que você está, essa rede pela democracia que você está construindo. Janaína, a primeira pergunta é exatamente sobre o dossiê que você coordenou. Eu queria que você dissesse aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores na TV aberta, no YouTube, como surgiu a ideia do dossiê, com quem se encontra vinculado a ideia do dossiê, o trabalho do dossiê, como é que se dá como é que é a sua estrutura, a sua divisão, etc. Por favor. O dossiê dos mortos e desaparecidos políticos no Brasil, ele foi feito, há 4 versões dele. Ele foi feito, basicamente, foi sendo editado por familiares de militantes, familiares de mortos e desaparecidos e militantes dos direitos humanos. Então, a primeira versão foi criada em 1979, quando, no grupo de familiares que havia dentro do Comitê Brasileiro pela Anistia. Entre 78 e 79, esse grupo recolheu o máximo de informações e fez uma primeira versão. Em seguida, houve mais pesquisas, surgiram mais elementos, e houve a edição do dossiê em 1985. E depois houve uma terceira edição, que foi feita em 1995 e 96, se aproveitando da abertura dos arquivos do DOPS de São Paulo, cuja pesquisa foi franqueada para qualquer pesquisador, né? Até hoje é assim. Então, os familiares, e eu fazendo parte, eu como familiar também sou militante da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos da Ditadura, eu estava me formando em História, né, naquele momento. Os familiares participaram dessa campanha para abrir, para que houvesse uma abertura irrestrita dos arquivos do DOPS em 1992, e a partir dessa conquista, nós começamos a investigar a série, principalmente a série Dossiês, que tem 1.100.000 fichas de perseguidos políticos, né? E do serviço secreto do DOPS. E então a gente começou a investigar os casos das vítimas fatais da ditadura militar, né? Então, entre 92 e 95, nós fizemos a pesquisa, a gente pesquisou um pouco no arquivo do DOPS do Paraná e no arquivo do DOPS do Rio de Janeiro, com a ajuda do grupo Tortura Nunca Mais do Rio, né? E aí nós lançamos essa versão uma versão em 95, reeditada em 96, que também serviu de base para a edição da Lei dos Desaparecidos, a Lei 9.140, que trazia no seu texto a lista dos desaparecidos políticos que foi sendo construída através dessas diversas edições do dossiê Ditadura ou do dossiê dos mortos e desaparecidos. Então, na época, o governo federal acolheu as nossas informações e tornou-as oficiais, né? Principalmente as que dizem respeito aos desaparecidos.
E, a partir da lei dos desaparecidos, em 95, foi criada a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que foi criada por lei, né? Então funciona até hoje, que era justamente para investigar caso a caso todas essas denúncias, né? E, eventualmente, caso fosse comprovado a morte desses militantes pelo Estado brasileiro, né? O Estado, então, pagou, né, indenização aos seus familiares. Então, esse foi um trabalho que nós fizemos, eu participei intensamente nos anos 90, porque a gente continuou pesquisando os arquivos do DOPS para subsidiar essas denúncias que eram apresentadas na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, a fim de provar que essas pessoas tinham sido assassinadas sob tortura e não em confronto, né, com a polícia, ou por atropelamento, ou por suicídio. Então, foi muito importante esse trabalho que a gente fez nos arquivos da Polícia Política, porque a gente conseguiu, ao lado dos testemunhos dos familiares, das vítimas, dos sobreviventes, a gente somou a essas informações toda uma documentação feita, né, pela própria polícia. E, através das contradições da própria documentação, a gente pôde provar que as versões oficiais de morte eram falsas, que a grande maioria das mortes foram provocadas por tortura e não por confronto com a polícia ou por confronto provocado após tentativa de fuga, né? Então, foi muito importante porque, de fato, toda essa pesquisa que estava sendo feita desde 1978, pelo menos, né? Ela ela subsidiou toda essa formalização, né, da história brasileira através dessas demandas por reparação, né? Por Janaína, reparação. veja, esse programa, essa série, na verdade, foi construída pensando na juventude que precisa entrar em contato com essa realidade que nos assombra na atualidade, né? Um passado que não quer passar, mas que agora, mais do que isso, parece que nos cerca, querendo retornar com força, né? Essa pergunta é para uma juventude que tomou a decisão, né, inspirado ou não por essa série de programas, em pesquisar as perseguições, a violência do regime instaurado no Brasil em 64. Qual é a diferença? Você disse que houve uma segunda edição do dossiê, publicado em 1985, né? E O Brasil Nunca Mais foi publicado também em 1985. Por favor, me corrija se eu estiver errado. O que diferencia Projeto Brasil Nunca Mais, que também teve um perfil dos atingidos, né, do trabalho, do dossiê que você está expondo aqui exatamente nesse momento? Então, é interessante você mencionar isso, porque o Brasil Nunca Mais, ele foi feito todo baseado na documentação copiada na Justiça Militar em Brasília. Então, ele é basicamente tudo que transcorreu, né? Quer dizer, todo o percurso dos processos que chegaram até o Superior Tribunal Militar, de 64 a 1979. E ele, então, traz, basicamente, uma lista dos desaparecidos. Se eu não me engano, ele nem apresenta uma lista dos mortos.
mas no máximo tem a lista com o nome, né, dos mortos e dos desaparecidos. Mas se deu mais destaque para a questão dos desaparecidos, acho que tem um último capítulo do livro Brasil Nunca Mais, que é sobre os desaparecidos, mas que é muito curtinho, que também era um trabalho baseado também nessas pesquisas iniciadas no Comitê Brasileiro de Anistia, né? Eram militantes que estavam atuando em paralelo, e às vezes conjuntamente, né? Então, na verdade, Então, no decorrer dos trabalhos, havia um cruzamento, seja dos pesquisadores, pesquisadores, enfim, militantes, ativistas, né? Que, quer dizer, não foram dois trabalhos estanques. não, o Brasil Nunca Mais ele foi feito em segredo, né, de 79 até 85, pouca gente sabia que estava acontecendo. E já o trabalho do dossiê, feito pelos familiares dentro do Comitê Brasileiro de Anistia, então havia militantes do Comitê Brasileiro de Anistia que estavam no projeto Brasil Nunca Mais, advogados principalmente, né? Mas também ex-presos políticos, etc. Mas o trabalho de investigação dos familiares, dos militantes da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos, ele era um trabalho mais na raça mesmo, sem estrutura, né? Quer dizer, o Comitê Brasileiro de Anistia foi o único movimento político-social que reconheceu como sua as reivindicações dos familiares, né? Mas a partir de 79, o CBA, o Comitê Brasileiro de Anistia, declinou rapidamente, né? Continuou ativa, mas basicamente sustentado por alguns militantes e pelos próprios familiares, que mantiveram acesa essa demanda que era pelo fim da Lei de Segurança Nacional, pelo desbaratamento, pela desorganização, pelo fim dos órgãos repressivos, do aparato repressivo brasileiro, enfim, também por resolver o que era chamado entulho autoritário, né? Toda a legislação da ditadura era bandeira do CBA e dos familiares que ela fosse, enfim, extinta, né? E incluindo aí a extinção da polícia militar, e também uma reivindicação a mais importante para os familiares, que era o esclarecimento dessas mortes e desaparecimentos e a responsabilização dos seus autores. Essas bandeiras, que eram tão importantes para o Comitê Brasileiro de Anistia, a partir de 1980, elas foram sendo esquecidas. E, então, os familiares e o Grupo Tortura Nunca Mais, inicialmente do Rio, depois de São Paulo, Belo Horizonte, vários lugares, Minas Gerais, né? Esses grupos é que ficaram com essa bandeira, né? Empunharam essa bandeira e levaram ela para frente. Então, a diferença entre o Brasil Nunca Mais e o dossiê publicado em 85 é que o dossiê era tratava especificamente sobre cada caso de vítimas fatais da ditadura, todas as informações que se conheciam até aquele momento. Muitas dessas informações vinham de testemunhos de pessoas que viram, né, as pessoas desaparecendo, sendo torturadas, etc. Ainda não havia uma sistematização tão grande de documentos oficiais. Isso quem vai trazer é o Brasil Nunca Mais, né? Mas sobre as vítimas fatais, o Brasil Nunca Mais não se dedicou muito a esse caso, né? A proposta do Brasil Nunca Mais era mais fazer um panorama do que foi o período autoritário, de como foi a repressão da ditadura militar, né? E o trabalho que a gente acabou fazendo, eu, a partir dos anos 90, é detalhar e conseguir o máximo de provas possíveis de que essas pessoas tinham sido assassinadas, né? Por agentes do Estado. E isso a gente conseguiu. O que é fantástico, que com a Lei dos Mortos Desaparecidos, a gente conseguiu
quase 90% de comprovação, né, nós conseguimos uma comprovação de que foi o Estado que matou essas pessoas em mais de 90% dos casos, né? E a gente conseguiu justamente com documentação da Polícia Política, basicamente, mas do SNI, do Centro de Informação do Exército, porque a Polícia Política guardou uma boa parte desses documentos que eram enviados para todo o aparato repressivo, né? Então, a gente encontra documentos militares, documentos do SNI importantes, a gente conseguiu, embora esses documentos tenham sido depurados, nessa documentação, antes de entregar para o público, em 92, essa documentação passou por 10 anos de depuração, no mínimo, né? Então, mesmo a gente encontrando vários lapsos, lacunas na documentação, a gente conseguia encontrar elementos, por exemplo, em todos os laudos necroscópicos ou pedidos para fazer laudos necroscópicos, você tem o nome verdadeiro do militante, tem o nome falso do militante, o nome que ele usava na clandestinidade, e no canto você tem, com a letra do policial, você tem o nome verdadeiro dele. Então, começou assim, né, a pesquisa, porque a gente conseguiu comprovar que eles sabiam, desde sempre, que eles estavam matando os militantes com o nome verdadeiro, né? E eles enterravam esses militantes com nome falso justamente para não deixar ou diminuir o máximo possível a quantidade de vestígios sobre a autoria dos crimes, né? Então, deixa eu só terminar essa parte. O dossiê, então, o dossiê contribuiu na versão de 95 para esse processo que durou pelo menos 10 anos de apuração desses casos na Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, e depois a gente fez uma versão em 2009, que eu coordenei, né, que trouxe todas as novidades que esse processo de pedidos, né, de indenização trouxeram, tanto no exterior quanto no Brasil. Então, a gente compilou tudo isso, e eu viajei para a Argentina, principalmente, mas no Uruguai também, e a Comissão Especial já tinha também viajado para o Chile. Então, a gente recolheu todas essas informações e sintetizamos tudo no dossiê ditadura, que era porque a gente tinha já o projeto e a introdução do dossiê já traz isso, a proposta de criação de uma comissão da verdade. Então, a gente pensava que esse dossiê poderia contribuir, ser base do trabalho, como de fato foi, né? Quando houve a instalação da comissão, o José Carlos Dias foi e mostrou o dossiê ditadura e falou: isso aqui é a base, Brasil Nunca Mais e o dossiê ditadura são a base do nosso trabalho. Então, infelizmente, a despeito dos esforços da Comissão da Verdade, muito pouco se avançou na questão das vítimas fatais, né? Na pesquisa, na investigação das vítimas fatais. Mas a gente pode, mais para frente, eu posso trazer aqui, analisar alguns casos que a gente conseguiu recuperar mais informações que tiveram impacto na Comissão da Verdade, inclusive em relação à cooperação repressiva no Cone Sul da América Latina. Pronto, Janaína, exatamente isso, sobre isso que vai incidir a próxima pergunta. Existe também uma outra lacuna na memória histórica brasileira em geral, de que a ditadura de 1964 teria sido uma ditadura autárquica. O aparato repressivo ditatorial seria autárquico, né? Atuando só dentro do território nacional, com informantes, agentes. Mas o que se descobriu é que, na verdade, havia uma estrutura que implicava um trabalho de cooperação
entre outras ditaduras existentes, particularmente no Cone Sul. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre no que consistia essa estrutura e tratasse daqueles casos que não acabaram bem da mesma forma que acabou bem, teve um desenlace positivo à medida em que não foram mortos, né? 2 uruguaios que foram presos em Porto Alegre, foram sequestrados, seus 2 filhos, 2 crianças de 7 e 3 anos, foram sequestrados e levados para o Uruguai com a participação de policiais brasileiros e uruguaios, que ficou famoso, conhecido, que teve a cobertura jornalística no ano de 1978, que é do casal Lilian Celiberti e Universindo Dias. Eu gostaria, então, que você dissesse como funcionava essa estrutura e quais os casos de brasileiros que foram mortos, desapareceram em outros países do continente sul-americano, em particular, no Cone Sul e nos países em que você pesquisou, como você disse, Argentina e Uruguai. Por favor, Janaína. Então, a Operação Condor foi consagrada, né, esse nome, para a cooperação. Era uma organização que ajudou a estruturar essa cooperação repressiva entre os países do Cone Sul, da América Latina, a fim de perseguir as oposições, os militantes, os guerrilheiros desses distintos países. Então, basicamente, quem tomou a iniciativa de organizar essa estrutura foi o Chile, né? Em 1975, mas participaram da Operação Condor a Argentina, o Uruguai, a Bolívia, o Brasil e não sei se está me escapando mais algum, e o Paraguai, não sei. Paraguai, tá me. Então, Janaína, veja, se começa em 1975, a gente já está falando do governo Geisel no Brasil. Sim, a gente está falando do governo Geisel e por muito tempo, né, se falou que o Brasil não havia participado ativamente da Condor, né, que até o Geisel enviou 2 representantes para a primeira reunião, que foi dezembro de 75, né? Não por acaso, os 2 representantes do Brasil enviados para essa primeira reunião eram 2 especialistas em repressão anti-guerrilha e haviam participado da repressão à guerrilha do Araguaia, né? Então, esses 2 representantes, eles teriam participado como ouvintes, não como membros ativos, né? E o Brasil depois teria aceitado participar ativamente da Condor, mas para auxiliar na aparelhagem de computação e de transmissão de rádio. Então, assim, até os anos 2000 e tanto, o Brasil tinha uma participação quase que técnica, né, na Condor. E hoje em dia, já em 2019, por exemplo, foi encontrada uma documentação da CIA que afirma, né, que o Brasil queria entrar na Condor, inclusive como líder, não como membro mero membro ou só ouvinte da primeira reunião, né? E que brigou para liderar, mas essa história ainda é pouco conhecida, né? Porque esses documentos foram descobertos recentemente. Mas lutou para liderar, não conseguiu, né? A liderança da Condor foi basicamente do Chile, e, portanto, que a gente
conjectura é que, por não ter conseguido a liderança, ficou emburrado e ficou um pouco mais retraído e agindo mais autonomamente dentro da Condor, né? Mas o que a gente descobriu ao fazer o dossiê em 2009, a versão de 2009, que, por exemplo, eu descobri um caso novo de cooperação de Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. Então, aquilo que a gente pensava que geralmente era uma cooperação bilateral, porque nos anos 60 e 70, antes da Condor, houve muita cooperação, troca de informações, sobretudo, mas geralmente feitos de país para país. Este caso que eu descobri e a gente conseguiu levantar muitos elementos sobre ele, são argentinos vindos, brasileiros e argentinos vindos da Argentina para o Rio de Janeiro, para tentar organizar um grupo guerrilheiro que voltaria para a Argentina, para atuar na Argentina. Esse grupo de brasileiros e argentinos é sequestrado e desaparece. Então, a gente já conhecia um caso que está dentro dessa operação, que é do final, de novembro, dezembro de 73. O caso era do Caiupi Alves de Castro, que era conhecido desde 78, desde os anos 70. Mas a gente nunca tinha conseguido saber com quem ele tinha se encontrado, quem eram as pessoas que estavam, né, que tipo de contato ele estava tendo, e aí eu consegui descobrir com quem ele foi se encontrar e quais eram os objetivos, né, desse grupo. Então, era o Caiupi Alves de Castro, brasileiro, o Jean-Henri Raya Ribard, uruguaio, quer dizer, ele era francês, filho de espanhóis fugidos da perseguição do Franco e que foram se exilar no Uruguai, né? Mas que acabou também indo para a Argentina. Então, Jean-Henri Raya Ribard, que era filho de um militante famoso, já espanhol, né? O Antônio Luciano Pregoni, também argentino, eles foram sequestrados no Rio de Janeiro e eles estavam tentando organizar um grupo de guerrilha com um caso que também era conhecido e que até então a gente não tinha visto que estavam conectados, que é um famoso caso do Joaquim Pires Cervera, que é desaparecido na Argentina em dezembro de 70, em dezembro para janeiro entre 73 e 74. Então, a gente conseguiu, embora a Comissão da Verdade tenha tido muita cautela para não bater o martelo dizendo que esses dois casos estão interligados, mas vocês podem ver na audiência pública que a gente fez na Comissão da Verdade de São Paulo com a Comissão Nacional da Verdade, a gente trouxe militantes e familiares dessas pessoas e aí foi possível perceber que eles estavam tentando organizar um grupo juntos, o Cervera e o Pregoni, o Jean-Henri Raya Ribard, etc. Então, aí a gente, depois a Comissão da Verdade encontrou uma série de documentos dentro do arquivo do SNI, que hoje está no Arquivo Nacional, que, de fato, mostra que houve trocas de agentes policiais no Chile, troca de informações no Chile, no Uruguai, na Argentina e no Brasil. Então, isso é uma pré-Condor, literalmente, porque são 4 países trocando não só informações, como também, no caso, eles sequestraram os brasileiros sequestraram os argentinos no Rio de Janeiro, em 73, e provavelmente os levaram para a Argentina. E o Cervera foi sequestrado na Argentina por policiais brasileiros e levado e trazido para o Brasil, né? Então, assim, não era só uma mera troca,
E também você vê pela documentação que eles têm infiltrados, né? O próprio o Serviço de Informação do Exterior, que funcionava dentro do Itamaraty, ele tinha agentes que cuidavam especificamente da questão da informação e contra-informação, né? E eles também pagavam militantes ou infiltravam policiais ou viravam militantes e tornavam esses militantes cachorros ou infiltrados, né? Então, você vê que eles adquirem informações muito preciosas do ponto de vista operacional, né? Que eles estão muito atualizados. Anselmo não foi o único cachorro desses tempos picudos, né? Não. Mas o Anselmo também, né, atuou no Chile, né, teve um papel importante, e o Cerveira é uma pessoa que estava, Joaquim Pires Cerveira era um militar, né, reformado por causa do golpe, 64, mas ele estava no Chile. E você vê pela troca de informações que os órgãos repressivos sabiam que ele estava vindo para a Argentina, que ele chegou na Argentina, que ele teve encontro com essas pessoas que eu nomeei aqui, que eles estavam tentando organizar um novo grupo guerrilheiro, né? E, Janaína, você está falando aí, digamos, da protoforma da Operação Condor, né? Essa estrutura ela se desenvolveria depois de 75, sob a liderança do Chile, da ditadura chilena, Pinochet, né? Então, aí há muita polêmica, a gente ainda não conhece tantos casos, como o Brasil atuou, mas a Condor ela foi muito escandalosa, principalmente os casos chilenos, né? Porque ela incluía inicialmente a troca de informações e depois ela também pensava em troca de presos e até ação de assassinato de lideranças importantes, né, das oposições em geral, de grupos guerrilheiros, nos países onde elas estavam exiladas. E depois também chegou a fazer ações, a Operação Condor fez ações na Europa e nos Estados Unidos, né? Essa seria uma pergunta que eu te faria. Quer dizer, o exilado, geralmente o exilado que chegava ao continente europeu, em particular, se sentia aliviado, né, das perseguições já sofridas, aqueles que foram trocados pelos embaixadores sequestrados no Brasil, ou então aqueles que conseguiram sair do Brasil. Então, significa que a Operação Condor tinha seus braços que chegavam até mesmo ao continente europeu? No continente europeu e nos Estados Unidos, né? O caso talvez mais famoso que chocou, né, a opinião pública internacional e a opinião pública norte-americana é o assassinato do Letelier, que tinha sido ministro do exterior, e ele foi ministro 2 vezes do governo Allende, né? Era um diplomata, se não me engano, chileno, muito renomado e tal. Ele estava no exílio nos Estados Unidos, em Washington, e foi assassinado com a explosão do carro onde ele se dirigia para o trabalho, né? Eu até tive lá no local em Washington onde ele morreu, né? E há uma pedra no chão em homenagem a ele, e todo ano militantes de direitos humanos e familiares vão a essa praça e esse local onde tem essa pedra e fazem homenagens ao Letelier. Então, este caso, depois, como ele aconteceu no solo norte-americano, houve investigação, né? Muita investigação, e foi comprovado que a CIA ajudou
de maneira direta ou indireta, nunca se sabe ao certo, né? A CIA nega, diz que os agentes que atuaram não eram pagos pela CIA, mas não eram agentes da CIA, né? Eles eram colaboradores da CIA, digamos assim. Colaboradores, Então, terceirizados. foi terceirizado o serviço. Então, no caso do Letelier, tem vários agentes desse tipo envolvidos, junto com a DINA, a polícia política da época da ditadura do Pinochet. Então, este caso é que também trouxe muita luz para a Operação Condor, porque enfim, o aparato repressivo do Chile, de países do Cone Sul, chegaram até a capital dos Estados Unidos e mataram um exilado lá. E eles mataram exilado na Europa, eles mataram vários exilados na Argentina, né? Então, mas enquanto estava... fala. Eu conheço um professor da Universidade Federal de Pernambuco que foi preso no Ceará, e no aeroporto do Recife o aguardava Sérgio Paranhos Fleury. Há casos documentados da viagem de Fleury ou de Ustra para acompanhar a vinda, o retorno de militantes brasileiros do espaço internacional para o Brasil, não? Bom, fala-se de que o Fleury tenha viajado para a França para mapear, perseguir militantes exilados brasileiros, né? Mas não há muita documentação sobre isso. No caso, por exemplo, do Joaquim Pires Cerveira, que fez, né, está dentro desse caso que eu mencionei, né, da pré-Condor, se fala, há testemunhos que dizem que viram um policial muito parecido com o Fleury lá na hora, buscando informações sobre ele, onde os exilados e os... tinha uma casa para... Como é que fala? Acolhida? Tinha uma casa oficial da Argentina que recebia pessoal que estava fugindo do golpe do Chile, refugiados em geral, né? E policiais brasileiros foram procurar o Joaquim Pires Cerveira lá nessa casa de refugiados, e alguns dizem que a pessoa parecia-se com Fleury, e que na hora que ele foi preso na rua, policiais que o prendeu falavam português também, né? As testemunhas na rua falavam isso. Agora, o que a gente sabe, e aí foi muito importante, que aqui a gente trouxe uma série de indícios sobre a atuação do Paulo Malhães, que era o criador da Casa da Morte em Petrópolis, que foi um campo de concentração, né? Um centro de extermínio, onde a gente sabe que sobreviveu apenas de onde sobreviveu apenas a Inês Etienne Romeu, né? Militante da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, onde militou o Carlos Lamarca, uma série de outros militantes que foram mortos pela ditadura também. O Paulo Malhães, então, a gente tentou buscar qual a participação que ele teria, né, nesses casos do Cone Sul, porque já desde os anos 2000 havia matérias de jornais e pessoas comentando, e ele deu uma ou duas entrevistas muito assim que não tiveram muito destaque, onde ele dizia que ele tinha participado na guerrilha, não só na Casa da Morte, mas ele tinha participado da repressão
a guerrilha do Araguaia, que ele tinha participado da repressão no Chile, né, e em outros países do Cone Sul. Então, ele deu um depoimento que não, né, que foi interrompido pelo assassinato dele, né? Ele foi assassinado um mês depois do primeiro depoimento que ele deu à Comissão Nacional, e infelizmente ele então não forneceu todas as informações que ele tinha. Mas ele, nesse depoimento, ele deu depoimento para a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro e para a Comissão Nacional, né? E aí ele fala que ele, particularmente, ele tinha coordenado a Operação Gringo, que foi uma operação importante dentro da Operação Condor, né? Que ocorreu no Brasil, entre o Brasil e a Argentina, onde o aparato repressivo mapeou e conseguiu desbaratar a organização a retomada, né, dos montoneiros, o grupo guerrilheiro argentino, que tentava voltar do exílio para a Argentina através do Brasil. Então, vários dirigentes e militantes dos montoneiros tentaram organizar essa volta, esse retorno à Argentina através do Brasil, e entre 78 e 1980, vários deles, a direção, sobretudo, desse grupo, foi presa e foi sequestrada e levada para a Argentina no Brasil, né? Então, são vários militantes, e principalmente o dirigente político, o dirigente principal, o dirigente militar, né, desse grupo, eles foram sequestrados no Brasil e levados e desapareceram na Argentina. Mas eles conseguiram isso porque o Paulo Malhães controlava um informante que tinha um apelido de Gringo, né? Por isso que a operação chamava Operação Gringo, mas ele recebia em dólar. Então, inicialmente, a gente achava que chamava Operação Gringo porque este informante recebia em dólar. E o Paulo Malhães dá detalhes sobre como que ele controlava esse cachorro, né? Mas, então, este militante montoneiro que virou, né, e passou a atuar pela repressão, ele deu uma série de informações ao longo de anos, né, que eles conseguiram mapear todo mundo que estava dentro dessa, que eram peças-chave dessa tentativa de retornar à Argentina, e eles vão desaparecendo com essas pessoas. Em 2 anos, eles acabam com esse grupo dirigente dos montoneiros. E isso a gente sabe. Então, esse depoimento dado à Comissão da Verdade foi uma grande contribuição para esclarecimento de várias ações judiciais que estão ocorrendo neste momento na Argentina, ações penais que procuram responsabilizar os agentes do Estado que participaram dessa cooperação repressiva no Cone Sul, envolvendo assassinatos de argentinos, né? As ações penais na Argentina tratam só dos casos dos argentinos. Então, esse novo dado ajudou muito a esclarecer quem seria esse agente, né? Esse gringo. E uma série de documentos foram cedidos pelos Estados Unidos para a justiça argentina, para colaborar com essa investigação da Operação Condor, onde também há uma série de elementos, há fotos, e estão no Arquivo Nacional, inclusive. Você tem fotos da perseguição, né? O agente, os policiais que seguiam esse agente nesses encontros com os militantes, né? E eles vão tirando fotos. E então, assim, tem uma série de assim, você tem detalhes da atuação das escutas, né? As escutas são todas reproduzidas nessa documentação, e a gente fez até um debate com o filho do principal militante, dirigente dos montoneiros, que fez um filme sobre a experiência de ter um pai desaparecido, né? Que é o
O Armando Rabegger era o líder político dos montoneiros e que se estabeleceu no Rio de Janeiro, ficou anos morando no Rio de Janeiro, mas fazendo essa ponte com o México, porque os principais exilados montoneiros estavam no México. Janaína, é uma tristeza para o Brasil, para os brasileiros, né? Uma alegria muito grande para os argentinos, saber que as pesquisas feitas no Brasil, as investigações históricas, documentais feitas no Brasil, foram utilizadas para o processo, né, e condenação, né, o julgamento desses agentes na Argentina e também no Chile, né? E nunca se chegou a ser feito isso no nosso país. E eu gostaria, Janaína, a gente está chegando na parte final, na reta final do Trilhas da Democracia, e eu gostaria de tocar num assunto que é um assunto muito delicado, que te envolve diretamente, você, sua mãe, seu irmão, né? E sua tia, né? Seu pai, que representou, no ano de 2008, o único caso do único militar brasileiro reconhecido como torturador em termos judiciais pela Justiça de São Paulo, numa ação que foi movida exatamente por você, tua mãe, Amelinha Teles, teu irmão Edson Teles, tua tia Crimeia, teu pai já falecido César, todos vocês sequestrados, né? Amando diretamente o então major Brilhante Ustra. E eu te pediria, não é, que você, como historiadora, mas também em termos pessoais, dissesse, revisitasse esse caso do processo, né, de 2008, como é que ele andou. Em 2008 foi a sentença em primeira instância. Eu queria que você retomasse isso para as jovens gerações, né? Mas que você também, na parte final, ou no início, quem dá a resposta é você, né? Quem decide como desenvolver isso é você. Qual foi o impacto, né, do discurso do atual presidente da República no ano de 2016, quando a votação do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, das seguidas declarações de seus filhos tratando o Ustra como herói, né? Antes de 2016, os atos que eram organizados pelo atual presidente da República, saudando o Brilhante Ustra como herói. Essa pergunta, né? O que representou, qual a importância de 2008, né, na história da memória daqueles que torturaram, mataram, assassinaram, desapareceram, fizeram desaparecer os militantes contrários ao regime ditatorial construído no Brasil em 1964, né? E qual o impacto disso em você, na tua família, né? Depois de ter conseguido uma vitória relativa, mas uma vitória no ano de 2008. Por favor, Janaína. Bom, sua pergunta, a gente pode ficar horas aqui falando, tem vários desdobramentos essa pergunta. Eu vou tentar ser breve. Bom, é um tema espinhoso, né? Sempre. Nesse ponto, eu me sinto muito próxima do Primo Levi, por exemplo, né? Que é um sobrevivente judeu de campos de concentração
nazistas, né? Quando ele diz que quem sobreviveu se sente compelido, não é todo sobrevivente que se sente compelido, mas muitos de nós se sentem compelido a, a falar disso, né, em nome dos que morreram, em nome da resolução desses conflitos e desses traumas históricos, traumas individuais e traumas históricos, né? Quer dizer, para que não ocorra mais, você se sente compelido a denunciar isso para sempre, né? Até os fins do seu dia, sabendo que isso machuca, né? Isso reacende mais ou menos, dependendo de como está, como você lida com esse tema, né? Mas sabe que isso de alguma maneira te fere, mas que é importante falar para que isso não seja esquecido, né? Para que isso sirva de referência para transformações onde não ocorram mais ditaduras e torturas sistemáticas como aconteceram na ditadura e acontecem ainda hoje, né? Acho que as duas principais heranças da ditadura são o aprofundamento das desigualdades sociais e a continuidade da polícia militar e da violência policial, né? Isso é algo que aconteceu sempre na história brasileira, mas que tem particularidades e se aprofunda. A militarização da vida em sociedade e da política com a ditadura permanece na nossa vida ainda na atualidade, né? E boa parte disso é uma herança da ditadura. Então, ainda que isso seja doloroso, eu dou entrevistas e falo sobre isso desde que eu tenho 10 anos de idade. Minha primeira entrevista eu dei para o jornal Brasil Mulher, sobre o fato de eu ter sido sequestrada e presa com 5 anos de idade. E fiquei 6 meses sem saber dos meus pais, né? Na casa de um policial. Então, dito isto, é claro que quando a gente foi tomado de muita alegria mesmo, quando o Ustra foi condenado, Carlos Alberto Brilhante Ustra comandava o DOI-CODE de São Paulo, que era o braço operacional, né, das Forças Armadas na repressão durante a ditadura, a partir de 1970, né? Era um organismo especial que reunia o Exército, Marinha, Aeronáutica e Polícia Federal, SNI, Polícia Civil, Polícia Política, tudo junto, né? Inspirado muito na experiência da repressão na Argélia, dos franceses na Guerra de Independência da Argélia, muito inspirado nessa concepção da doutrina de segurança nacional. Bom, então eu fui presa, né, e fui usada nas sessões de tortura, sobretudo da minha mãe, para, enfim, obrigar meus pais a dar as informações que eles queriam para chegar aos dirigentes do antigo Partido Comunista do Brasil, né? Então, eu me lembro, eu tinha 5 para 6 anos, então me lembro bem do DOI-CODE, fiquei lá uma semana, 5 dias, não sei, me lembro de vários detalhes, mas fui muito marcada por depois de uma semana, eu fui levada para essa casa desse policial e fiquei lá 6 meses, sem notícia nenhuma, né? E eles dizendo que meus pais tinham me abandonado. Então, o que mais ver minha mãe sendo torturada foi um choque, eu não me lembro da cena especificamente, foram 2 vezes, eu só lembro de uma outra visita que eu fiz à cela, onde eles tinham saído meu pai e minha mãe tinham saído de uma sessão de tortura, mas não era a cela de tortura, né? Então, você vê, ver a mãe sendo torturada é algo tão violento que eu apaguei, né, da minha memória.
Mas o que acho que me doeu mais ainda foi ficar 6 meses sequestrada sem eles, né? E esse caso foi denunciado, meus pais, na Justiça Militar, ainda quando estavam presos, denunciaram, né? Denunciaram o assassinato, que eles foram testemunhas do dirigente do Partido Comunista, o Carlos Nicolau Danielli. A minha tia, que foi guerrilheira lá no Araguaia, também sempre falou do desaparecimento do meu tio, André Grabois. Então, essa é uma história que a gente sempre, desde 73, a gente faz denúncias sobre isso, né? Essas denúncias chegaram, inclusive, na Anistia Internacional, na OEA, em 73 mesmo, né? E há quem diga que, com a ajuda de Dom Paulo, né, e desse setor da igreja que espalhou a denúncia do nosso caso e de tantos outros, né, a gente provavelmente foi poupado porque já havia uma denúncia em Washington e na UEA que havia uma mulher grávida presa com crianças, né, que era o nosso caso. Então, enfim, é uma história difícil, é uma história que eu fugi ao máximo para não ser uma historiadora e para não ser uma historiadora sobre ditadura durante a infância, adolescência e tal, mas que acabou me levando para esse lugar que eu hoje, desse lugar que eu falo hoje, né, que é de uma pesquisadora, de uma professora de história do Brasil contemporâneo. Mas, enfim, as minhas viagens à Argentina para investigar esses casos que eu estava contando para vocês, me fez também conhecer os famosos juízos ou julgamentos pela verdade que começaram a acontecer na Argentina, 96, 97, porque houve as leis de perdão na Argentina, que então impossibilitaram que continuassem os processos, os julgamentos penais contra repressores da ditadura. E aí os militantes, os familiares e, enfim, os sobreviventes começaram a fazer esses julgamentos pela verdade, que eram ações civis, ações civis declaratórias na justiça comum. E foram tantos casos, milhares de casos, contando, eu quero declarar que o meu familiar desapareceu assim, 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 assado, e quero que a justiça reconheça. E isso causou tanta pressão na Argentina que aí essas leis de perdão e de anistia foram revogadas pela Corte Suprema deles, né? Então, a partir de 2005, 2006, esses processos, essas ações penais foram retomadas na Argentina. Então, eu, em contato com essa experiência, eu comecei a pensar em fazer um caso desse tipo para falar, principalmente do meu caso, do meu irmão, do meu primo, enfim. O sequestro foi muito marcante, nos feriu muito, né? Então, a gente queria mostrar, dar destaque para esse aspecto. E aí, enfim, a gente acabou fazendo um processo que incluía os pais, a minha tia, os adultos e as crianças, né? E fizemos um processo desse tipo, uma ação declaratória, inspirada também numa ação que a Inês Etienne Romeu tinha começado em 1997. Então, a gente começou a fazer isso em 2005, a ação começou formalmente em 2006, e em 2008 veio a sentença declarando que havia elementos probatórios suficientes para considerar o Carlos Alberto Brilhante Ustra um torturador, porque ele havia torturado pessoalmente a minha tia, porque ele comandou a tortura do meu pai, da minha mãe, né? E ele me interrogou, quer dizer, ele que deu ordens para que a gente fosse levado para a casa desse policial. Ele tá intimamente ligado, né, a todos os fatos que ocorreram com a nossa família. Então, foi uma surpresa para muita gente, né? Mas foi uma notícia que se espalhou no Jornal Nacional, em todos os jornais, né, televisivos, escritos, no mundo internacional. E
E aí a gente percebeu, né, e a gente sofreu pressões. Na época a gente não divulgou por uma série de motivos, mas a gente foi ameaçado de morte, né? E a gente não queria que as pessoas ficassem com medo, que outras pessoas também tomassem essa iniciativa, né? Mas então tem esse duplo problema, essa dupla característica, digamos. Você se sente muito aliviado, você se sente acolhido pela justiça na hora que foi lida a sentença, na hora que o nosso advogado de defesa falou, você, sabe, assim, parece se sente da cabeça aos pés, assim, é uma coisa de difícil descrição. Mas, ao mesmo tempo, a gente sofreu muitas pressões, muitas ameaças, e isso causou muitos danos psicológicos para nós, né, que se refletem até hoje. Mas a gente resolveu continuar, então a gente recorreu, né, quer dizer, o Ustra recorreu e a gente continuou, o nosso advogado brilhante, né, quer dizer, não tem nada a ver com o Ustra, mas, enfim, o Comparato, né, o nosso advogado... O adjetivo é brilhante, não o substantivo. Então, o Comparato continuou nos defendendo, né, e das ameaças algumas ameaças foram muito duras e eu acabei tendo também a ajuda do José Carlos Dias, então agradeço muito a ele também. E aí, a gente, conforme o Ustra ia recorrendo, né, nas instâncias superiores, a gente continuou falando, não, a gente quer sim, aí as últimas consequências, e a gente conseguiu, então ele foi declarado torturador nas 3 instâncias. E o caso dele é muito emblemático, porque ele era o chefe, né, do maior centro de tortura do país. E tem mas, por outro lado, nós temos um presidente que cita o Carlos Alberto Brilhante Ustra como seu herói, né? Então, se por um lado a gente teve esse sentimento de alívio e de conforto, né, a gente foi muito ameaçado e se sente até hoje ameaçado, né, e a gente tem recebido, em 2018, eu e minha mãe fizemos parte do programa eleitoral do candidato do PT, Haddad, que tem hora que você começa a falar desses assuntos, as coisas vão sumindo da cabeça, você fica meio transtornado. Então, a gente fez parte do programa televisivo, eu tive uma participação muito pequena, a Melinha, minha mãe, teve uma participação, né, até o final, todos os dias, ela testemunhou as torturas que o Ustra foi responsável, e ali a gente também foi muito ameaçado, né? No período do segundo turno, fomos muito ameaçados, etc. Então, a gente tem esse sentimento contraditório de alívio, de conforto, mas, ao mesmo tempo, de muita ameaça, de apreensão, inclusive com os repetidos elogios que o presidente e seus filhos fazem ao Ustra, né? Um torturador reconhecido pela justiça, né? Então, é isso, a gente sente é muito contraditório o que a gente sente sobre esse caso, mas a gente isso se torna mais, isso é mais, não sei nem achar as palavras, enfim, isso é mais complexo porque nós temos um contexto muito complicado, que é o seguinte, quer dizer, a Comissão da Verdade aponta, embora não tenha aprofundada a investigação, de que o Brasil teve pelo menos 10.000 mortos e desaparecidos políticos. Então, não são os clássicos 434 ou 454 que estão nesse dossiê. Aqui a gente já falava que havia pelo menos 1.119, 1.100 e tantos, quer dizer, os números variam, de camponeses assassinados durante a ditadura. A partir de 75, esses dados são da CPT a partir de 75. Depois também foram divulgados. Foram muitos, Janaínas, em Pernambuco. E que não Sim, exatamente. E também houve
então, uma grande divulgação sobre as mortes dos indígenas, que pelo menos 8.350 indígenas foram assassinados só ali no sudeste do Pará, né? Ou seja, foram muito mais. E aí, esses casos ficaram no volume 2 da comissão e não entraram no cômputo oficial, né? E isso reflete um pouco toda essa situação que nós estamos vivendo. Se a gente tivesse enfrentado muito antes todos esses casos, né, se a gente tivesse consciência na atualidade que o número de mortes e desaparecidos é muito maior, a gente teria uma consciência mais apurada sobre a profundidade, né, e tamanho que foi essa ditadura, né? A ditadura durou 21 anos e isso é muito mais do que só contar o tempo, né? A envergadura, a magnitude da violência que ela impôs à sociedade se reflete, por exemplo, nesses números de 10 mil, 11 mil mortos, né? E que isso nem a própria Comissão da Verdade abraçou completamente, né? E nem os historiadores ainda enfrentam isso, porque, por exemplo, recentemente foram... Usando uma expressão dos historiadores, e você acaba de dizer que 21 anos não significa apenas o tempo corrido, né? Mas esses 21 anos representaram uma aceleração do tempo histórico no que diz respeito à violência do Estado. A violência do Estado acelerou e aprofundou, né? Então, houve um espraiamento da militarização do aparato repressivo do Estado como um todo, e toda a sociedade foi atingida. E, assim, há alguns historiadores que publicaram recentemente dizendo que esses setores, o reconhecimento, né, desses setores como vítimas da ditadura é polêmico, porque esses mortos seriam mortos por causas econômicas. Eu não vejo como que a gente possa entender que um camponês lutando por terra nesse país, sendo que a reforma agrária foi um dos grandes temas ou justificativas, né? A luta pela reforma agrária foi justificativa para o golpe de 64. Então, a luta por terra nesse país é profundamente política, né? E assim como também a luta dos indígenas contra a construção de estradas em áreas indígenas na Amazônia, para fazer Belém-Brasília, para fazer Transamazônica, para fazer... É uma resistência política, é econômica e política, né? Então, assim, eu acho que o fato, né, da gente até hoje receber pressões sobre o caso Ustra, o fato da gente ter um presidente que repetidamente homenageia este torturador, né, e que defende a ditadura, a tortura e o golpe, né, e que tem constantemente posto em questão né, as urnas eletrônicas e o próprio resultado das eleições de outubro, né? Enfim, a gente está vivendo isso, né? Esse passado não passa porque a gente, por vários motivos, mas acho que principalmente porque a gente não enfrentou e não quis aprofundar o nosso conhecimento sobre esse período e não quis botar o dedo na ferida, né? Quer dizer, a ferida, para cicatrizar, você precisa, muitas vezes, abrir, né? E entrar lá dentro, né? E o Brasil não enfrentou esse tema, né? Apesar dos esforços da Comissão da Verdade, de alguns militantes e familiares, e os historiadores estão nos devendo uma posição, uma pesquisa e uma ação, e eu falo isso como historiadora também, né? Mas uma atuação firme nesse sentido, né? De que nós temos que revisitar esse passado, nós temos que conhecer nossa história, a fim de melhor propor como desmilitarizar a política nesse país, né? E como e para isso é importantíssimo entender a magnitude do que foi essa violência e de que diversos setores foram
violentamente reprimidos, né? Então, a gente precisa parar de pensar que a ditadura e a resistência à ditadura foi aqueles guerrilheiros, né, representado por aqueles guerrilheiros da Zona Sul do Rio de Janeiro, que sequestraram embaixadores, etc. A resistência foi muito mais que isso, ela é algo muito mais amplo e plural do que isso, né? Então, nós vamos rever os nossos parâmetros historiográficos também. Desculpa, eu falo muito. Você deixou eu falar, eu pego o microfone. Mesmo sem microfone, eu pego. E como esse nosso passado não foi resolvido, né, na transição, acabou se tornando uma transação, né? Vou usar uma expressão que foi utilizada tanto por Marx quanto por Freud, né, com sentidos diferentes, né? Essa merda toda voltou, essa merda toda que se encontrava nos bueiros, recalcada, voltou à tona, explodindo, né? Respingando por todos os cantos, e é isso que nós temos visto, na verdade, desde 2016, mas principalmente desde 2018. Janaína, eu gostaria de encerrar esse programa fazendo uma homenagem não apenas a você, mas na figura da tua mãe, que há pouco tempo, num programa da TV 247, fez um relato daquilo que você colocou em algum canto, né, da tua memória, que foi a cena. Eu não vou narrar a cena aqui, a cena foi narrada com uma tranquilidade tão grande por Amelinha, né, num programa, como eu disse, há pouco tempo exibido aqui no 247. Né. Eu gostaria de saudar, homenagear a Amelinha Telles e, ao homenagear a Amelinha Telles, homenagear todas as mulheres, todos os homens, mas principalmente todas as mulheres que tiveram coragem suficiente e, na verdade, consciência de um projeto que era um projeto de resistência à ditadura e de construção de uma pátria sem desigualdades sociais. Muito obrigado, Janaína, por essa nossa conversa. O Trilhas da Democracia volta na próxima semana, aprofundando a discussão sobre os aparatos repressivos do Estado, do ICOD, a Operação Bandeirantes, o DOPS, com a historiadora Mariana Giofili. Até lá. Até, obrigada pelo convite e obrigada pela homenagem também. E estamos abertos, eu particularmente, sempre disponível para debater esses temas. Obrigada.